Salve, salve, minha galerinha, tudo bem com vocês? Tô tranquilo, cara. Tranquilo, cara? Tranquilo, velho. Opa! E aí, como tá sendo esses dias aí? Como que tá a cabeça? Passamos por uns tempos difíceis, né? Como que foi o É, desenvolvimento de vocês nessa área de jogos, nessa pandemia aí? bom, pode começar vocês, podem. Bom, para mim, no caso, foi a pandemia é sempre complicada, né, para todo mundo, né? Mas eu, no caso, não tenho só o estúdio, no caso, também sou engenheiro e trabalho como engenheiro civil, né? Nos meus tempos livres é que eu trabalho no estúdio, né? Então, com a pandemia, acabou a engenharia indo para home office, né? Então, de certa forma, no caso do meu trabalho, né, de engenharia, como não era de campo, eu acabei indo para home office. Então, acabou ajudando. Nessa parte da pandemia acabou ajudando porque eu tive mais tempo para poder gerenciar tudo mais fácil. Eu não tinha o tempo de deslocamento do trabalho para casa, entendeu? Então, isso acaba ajudando, né, no caso. Então, eu ficava no trabalho no home office, terminava o trabalho de home office e eu já começava o outro trabalho fazendo as coisas do estúdio. Então, acabou ajudando para mim nessa parte, né? A pandemia é muito chato para todo mundo, porque a É. gente não consegue sair de casa, não consegue fazer nada. Muitas pessoas acabaram até perdendo a vida aí, o que é lamentável, né? O que está acontecendo. Mas na parte de negócios, eu acredito até que o mundo digital, de jogos, tudo mais, foi o que mais cresceu nesse período de pandemia, porque as pessoas precisam de entretenimento, né? De uma maneira de você se divertir e tudo mais. Então cresceu o streaming de, de, de Netflix, Amazon, Disney e os jogos também, né? Que acabou as pessoas, para se distraírem, jogando cada vez mais jogos, né? Então é uma maneira da gente também ajudar as pessoas que estão em casa isolada, né? Tanto é que até Pô, o meu estúdio fez jogos voltados para as pessoas terem mais calma, mais tranquilidade, aliviarem o estresse, né? Inclusive a gente fez até jogos voltados para isso. Tranquilo, né? a Então, gente, posso. Pode por falar, Gregor. favor, por favor. Não, só comentar, né, que foram tempos difíceis mesmo, né? Passamos por uma coisa muito complexa, né, que acho que ninguém esperava por isso, mas acho que dentro do mundo dos games a gente conseguiu achar um certo refúgio, né? A gente conseguiu perspectivas diferentes e acredito que muitas desenvolvedoras, como vocês aí presentes, tiveram a oportunidade de replanejar as suas questões, tanto internas quanto os seus projetos futuros, né? Por exemplo, você estava falando, Aislan, vocês têm um sistema de jogo que é muito educacional, né? Também ele tem no seu visual. Por que vocês escolheram mais ou menos esse aspecto nos seus jogos? A IO Studios, ela tem quando você vai iniciar um estúdio, né, de desenvolvimento, é bem difícil, ainda mais aqui no Brasil, né, você iniciar um estúdio de desenvolvimento aqui, né? Então você não sabe bem o caminho que você vai percorrer, né? Então você faz testes, você vai iniciar. Minha mãe era professora, agora já aposentada, né, mas é professora, né? Então eu sempre vi a educação como um pilar das coisas para que o mundo seja melhor, né? As coisas sejam melhor, né? Eu vejo a educação dessa forma. Então eu falei, por que não começar por um jogo educacional, né? Então eu comecei por um jogo educacional. Mas não foi esse o caminho que a IOL seguiu depois, entendeu? Tipo, o pilar da IOL hoje, no caso, é jogos relaxantes, né? Que é a série Hidden, que nós temos. E também temos jogos de tiro, de caso de first person shooter, que é o Geometric Sniper. Então, hoje nós temos um Muito total bom. de 11 jogos já publicados. E a parte de design gráfico, a área de. Você tem que ter um diferencial, no caso, né? Como os jogos foram todas criações minhas, no caso, a ideia do jogo são todas minhas, por eu ter o costume de catalogar ideias de jogos desde moleque, né? Isso é uma outra história, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas
por essa razão, os jogos têm uma característica meio que diferente, únicos na parte do seu desenvolvimento, do que, como era o jogo, e na parte gráfica eu sempre busquei também buscar algo diferente, que chamasse a atenção, num contraste de cor, alguma coisa desse tipo, ou mesmo trazendo o prazer, a tranquilidade para a pessoa, para aquele momento de estresse que ela estivesse vivenciando nessa pandemia, que foi o caso dos Riddles. Sim. É um aspecto bastante diferente. Eu posso falar para você que eu me diverti muito jogando o Geometric Sniper. Ao começo eu fiquei bem perdido com a parte gráfica, mas achei bem interessante a ideia em si, né? Obrigado. Ricardo, fala um pouquinho aí como que foi essa pandemia da Pippin Game. Tranquilo. Bom, primeiramente, né, eu queria agradecer a vocês do Venture Noob Equipe por ter concedido esse espaço para a gente discutir, conversar e trocar uma ideia. Mas voltando mais para essa questão da pandemia, que nem o Aislan, não é verdade? Aislan, né, seu? Aislan. Aislan, pronto. Eu achei interessante porque, na verdade, a Pippin Games, ela começou a dar certo na pandemia, no meio da pandemia, sabe? Justamente porque o nosso trabalho é digital, sabe? Nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, principalmente quem trabalhava presencialmente, né? E houve uma espécie de crescimento do trabalho digital. Muita gente trabalhando de casa, muita gente também, como a Islan falou, ficando em casa e precisando de algum tipo de entretenimento. E foi justamente nesse período que a gente conseguiu surgir e crescer mesmo. Que eu acho que a gente já tinha lançado o nosso jogo, Kawaii Death Deso, mas ele estava na Steam. Aí a gente conseguiu publicadora, botou no Nintendo Switch e viu um crescimento bem interessante, sabe? Principalmente na parte do Oriente, já que o nosso jogo tem essa pegada de anime, mangá. Agora ficou bem interessante. Agora, pegando mais sobre o ponto dos objetivos, né, que a gente tem com o jogo, coisa desse tipo, é basicamente aquela coisa mais sonho indie, sabe? A gente tinha esse gosto por desenvolvimento de jogos, também tinha de anime, mangá. Aí a gente acabou se juntando e no momento que a gente menos esperava, né, que era no meio da pandemia, a gente conseguiu surgir, realmente crescer, né, e se fixar como um estúdio independente aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Opa, pode falar aí. Então, como eu já falei, acho que como muito da base de fãs dos seus jogos, né, da Pippin Game, eu sou extremamente... Sou fã, mas apaixonado pela sua, né? E eu adorei muito esse sistema que vocês adotaram de gráficos, né? Puxado mais pro pixel art, né? Ele traz uma certa nostalgia, mas as animações são muito modernas, então ficou aquela coisa, meu Deus, eu preciso jogar isso, e quando você começa, você não quer parar, é maravilhoso. Isso é verdade. E você? Sim, pode. E você, Diogo? Então, Como... eu comecei, na verdade, eu sou professor, né, de modelagem 3D, tanto para games quanto para impressão. E no momento da pandemia, eu estava dando aula em home office, em casa mesmo, né, montei um estúdiozinho aqui em casa, comecei a dar aula para algumas pessoas aqui. E na pandemia, meio que, como as pessoas foram perdendo seus empregos, eles pararam de ter as aulas, né? E assim, deu tempo para poder eu ir estudando mais, praticando mais, evoluindo mais a questão do meu projeto, que é o jogo Pinheiro, né? E contando mais um pouco sobre ele conta a história do bairro daqui da cidade que foi evacuado, porque uma mineradora escavou o solo dele para extrair minérios de lá, deixando um enorme buraco embaixo deles, e o bairro está cedendo aos poucos, né? E aí a ideia desse jogo é contar um pouco sobre essa história, só que indo um pouco mais além, né? Apesar de no jogo acontecer algumas coisas de desabar e tudo mais, o bairro não desabou. Mas no jogo vai ter uma história totalmente diferente, né? No jogo é uma história totalmente diferente. E assim, deu tempo de eu evoluir bastante o jogo está sendo produzido por mim e um aluno meu, né? E ao mesmo tempo me fez parar às vezes para poder pegar alguns projetos
né? Eu também faço alguns freelas de personagem para impressão, né? Acabei pegando uma aluna, ela me achou, não sei como, uma pessoa lá da Espanha, uma brasileira que está morando na Espanha, ela me achou para poder dar aula para ela. E Eita. aí, aos poucos, eu vou voltando e vou atualizando o meu projeto, né? E a maior dificuldade desse projeto, na verdade, é que os personagens são pessoas mesmo, né? Sempre estou baseando em alguns personagens serem pessoas que realmente existem. A identidade da pessoa vai ser da do personagem. Olha. Inclusive, o personagem principal, ele é realmente uma pessoa. Eu estou gravando as expressões para colocar no personagem, fazer todo esse trabalho, né? Tem uma pessoa também que é famosa, razoavelmente famosa, vai participar também do personagem, como personagem no jogo. O Ventru, que também estou esperando ele me mandar as fotos para poder ele participar do jogo. E basicamente é isso, assim, o estúdio ele está começando ainda, ele não se consolidou, né, no mercado. Esse é o primeiro projeto que eu estou fazendo com ele. E espero que logo no ano que vem eu consiga já lançar essa demo desse projeto. Esperamos ansiosos. Mas só uma dica, esquece desse Ventru e vem com esse Malkevin aqui. Meus queridos, fala aqui pra mim, o que vocês acham que depois dessa bagunça toda, quais que são as perspectivas futuras para o mercado indie, não somente fora, mas aqui no Brasil? Vocês acreditam que após essa pandemia temos condições de crescer nesse mercado? Bom, eu vou tomar a iniciativa, vou falar aqui. Pode ir. Vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que o mercado indie aqui no Brasil ainda é um terreno muito fértil. Está crescendo pra caramba, exponencialmente aqui dentro. Temos empresas muito boas aqui dentro do Brasil. Cada vez mais está surgindo empresas pequenas fazendo jogos legais, interessantes, né? O Brasil é um dos mercados onde mais vende jogos no mundo inteiro também, né? Exterior, eu acredito que vai crescer cada vez mais, né? A parte de jogos, entretenimento, a gente está vendo novas tecnologias sendo lançadas cada vez mais pelas produtoras grandes, né? No caso, eu acho que o futuro é digital, bicho. Não tem como fugir disso e as pessoas cada vez mais vão estar ligadas na parte de entretenimento, no seu dia a dia, em tudo mais que você faz com a parte digital. Então, principalmente aqui no Brasil, eu acho que ele já está atraindo, mas logo, logo vai ter olhares cada vez maiores de empresas de fora aqui para o nosso mercado, porque aqui está, com todas as dificuldades que nós temos no mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos, né? Porque a gente, nesse mercado, ser empreendedor aqui no Brasil não é fácil, vocês sabem disso. As empresas, a gente se destaca. As empresas se destacam, as pessoas tentam, conseguem se destacar. E empresas de fora vão começar a observar o que está rolando aqui, as empresas se estruturando. Tenho certeza que cada vez mais vai vir empresas de fora aportando dinheiro aqui dentro para as nossas empresas se desenvolverem cada vez mais, fechando negócios, parcerias e tudo mais. Eu acho que só tende a melhorar. A gente só está no início da subida. É só isso. Muito bem. Ricardo, o que tem a dizer? Bom, para complementar o que a Islan disse, realmente é o que a gente já está vendo, já tinha sido meio que previsto isso, que devido a essa pandemia, as pessoas iriam começar a dar mais valor à questão do digital, sabe? Do trabalho em casa, trabalho remoto. E como a área de jogos é uma área que a gente pode ficar praticamente em casa e trabalhar de casa, você já tem estúdios que estão adotando essa medida ou que já iniciaram as suas operações dessa forma e tende só a crescer. Como o mercado digital, tanto no Brasil como fora, a gente vai ver esse crescimento, porque é uma das profissões que é do futuro, né? Ligada à tecnologia, vai crescer. E como a Islan disse, a gente está começando a ver o mercado brasileiro sair dessa esfera indie, sabe? Já está aparecendo empresas maiores, com projetos de maior proporção. Aqui mesmo, em Natal, no Rio Grande do Norte, eu acredito que você já deve ter ouvido falar da Massive Works, com o Domain,
que é um projeto muito grandioso e tem chance de ser talvez um dos primeiros AAA, né? É um projeto já que tem grande orçamento, bem bonito, é um jogo baseado no Dark Souls, com uma temática mais sci-fi, e cada vez mais a gente está vendo, tanto o mercado também crescer para outros espaços, não somente o mercado para entretenimento, mas de serviço também, de outsource, o mercado de jogos educativos, os adver games também, e a tendência é essa, é só ir crescendo. É verdade. É. E sem falar na criatividade que o brasileiro tem, né? Acho Exato. que De sobra. e de sobra. Acho que a cultura da gente é que traz essa riqueza em planejar jogos e acaba sendo mais interessante de jogar, né? Como o Aislan falou, ele fez jogos educativos, né? Que eu acho que era difícil encontrar isso no mercado atualmente, né? E como o Ricardo falou, tem diversas empresas que estão crescendo bastante, estão chegando no patamar de jogos AAA, né? Temos diversas empresas no Sul, no Nordeste também, que estão produzindo jogos nesse padrão. E sempre está crescendo, né? Como muita gente já falou, o mercado de games, ele somado cinema e música, não chega ainda no valor que o mercado de games proporciona no mundo, né? Então ele só tende a crescer mais ainda. E com a pandemia eu acho que veio mais ainda. É. De fato, né, gente? Tivemos, né? Pode ser considerado que esses últimos anos, né, a indústria a indie, no geral, tem crescido bastante, né? Tem se destacado, a gente viu também por inclusões tanto quanto da Sony e até mesmo em certo nível a Nintendo tem procurado mais desenvolvedoras de forma indie, né? A gente ainda vê, assim, por exemplo, um adolescente, uma pessoa que está começando a vida agora, fala, bom, eu quero ser um game desenvolver. Meu Deus do céu. Que a gente tem tantas vertentes dentro do desenvolvimento de games, né? Se vocês pudessem dar um conselho para essa nova geração que está crescendo com esse interesse, qual que seria? Bom, eu acho que o primeiro brasileiro é muito criativo, né? Aquilo que o nosso colega ali em cima, o Diogo, falou, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa querendo entrar no mercado de jogos, uma coisa legal do mercado de jogos é que nem sempre você, por exemplo, eu já contratei pessoas assim que ela não teve formação no mercado de jogos, ou seja, ela não fez uma faculdade de mercado de desenvolvimento de jogos ou um curso, alguma coisa desse tipo. Ela aprendeu tudo pela internet, tá? Eu já contratei pessoas para dentro do estúdio dessa forma. O que importa é a pessoa, primeiro, ter iniciativa, né? A pessoa tem que buscar o que quer, né? Então ela vai atrás de cursos, vai atrás de especialização, vai ver o que na internet que pode aprender. Aí depois ela tem um dinheiro, dá para investir em curso, ótimo, faz um curso, pega na Udemy, vai fazer uma faculdade, se tiver dinheiro, faz a faculdade, tal. Mas o que eu quero dizer é que não se ache, não ache que você não vai crescer só por causa que você de repente não está numa condição financeira boa, entendeu? Tipo, e é por essa razão você não vai conseguir o que você quer no game design, ser um game designer, tá ligado? Não, não é isso, porque hoje a internet, na minha época, eu vejo, eu já tenho uma certa, parece idade, no caso, na minha época não existia internet quando eu estava na faculdade, tá ligado? Então eu tinha as bibliotecas, eu ia na biblioteca e tinha que estudar lá os livros, né? E muitas vezes os livros até eram em inglês, né? Porque não tinha o livro de engenharia em português. Enfim, mas a gente tinha que estudar. Hoje tem uma baita de um recurso que é a internet, entendeu? A internet está aí, a informação é livre, né? A pessoa entra no YouTube e aprende como que modelar em 3D, como iniciar uma programação em C Sharp, que é na Unity, como aprender. Ele aprende tudo isso, entendeu? Então, se eu posso dar um conselho tenha foco,
determinação, vai atrás do que você quer, procure grupos de estudo, vai no Facebook, não fica navegando em coisa que não vai te agregar nada, vai procurar grupos de estudo, de indie e tudo mais tal, entra lá dentro, faz parte da comunidade, entende como é que funciona, procura pessoas que estão dispostas a ensinar, porque sempre tem muitas pessoas nesse mundo que estão dispostas a ensinar, nesse mundo que a gente vive de desenvolvimento de jogos, e vai fazendo o seu portfólio, cada vez mais o seu portfólio, né? Aprende um pouquinho de programação, faz o game design, aprende a fazer um GDD, faz todos esses tipos de coisa e entra no mercado. Se vai, surgiu uma vaga na empresa tal, vai lá, manda o seu currículo. Pode ser que não dê certo na primeira, mas vai dar certo na segunda e na terceira. Você vai aprendendo, você vai ganhando, que nem nos jogos, né? Você vai ganhando XP, né? Você vai ganhando experiência. Então, aos poucos você vai acabar conseguindo chegar no seu objetivo. Eu acho que fé, determinação, né? Porque é os 3 Fs, né? Eu adoro os 3 Fs, eu sigo isso daí. Então foco, força e fé. Se você tiver isso, você chega longe. E só complementando também o que o Aslan falou, dentro do mercado de games existe uma gama de segmentos, né, que a pessoa pode seguir. Né? A pessoa pode ser concept art, né, trabalhar na questão de elaboração de desenhos do cenário, do personagem, criar suas características. Tem o character art, tem environment art, light, programador. Então, assim, uma dica que eu dou para a pessoa é buscar um pouquinho de informação de cada área, de cada segmento que a pessoa vai tentar se encontrar, e o que ele achar melhor, ele vai lá e foca naquilo. Né? No que ele se achar melhor ali, gosto mais de fazer isso aqui. Então você vai lá, estuda e vai. Como o Aslan falou, tem muita gente que está disponível aí em trocar figurinha, né? Mostrar como é que faz algumas técnicas para poder a pessoa se aperfeiçoar. E aí, daí você consegue gerar o portfólio, como ele falou, e correr atrás de algumas vagas. Né? O mercado tá carente, né, disso. Tem muitas empresas que precisam de profissionais capacitados. E se a pessoa começar a se capacitar bem, ele consegue. Tranquilo. Se eu puder complementar, eu diria que a primeira coisa é você saber o que é que você quer. Eu divido em duas categorias. Você quer empreender ou você quer trabalhar para alguém, sabe? Ser um freelancer, ser um funcionário de uma empresa, porque isso vai definir o seu papel. Como empreendedor, você provavelmente vai acabar caindo para a parte indie, talvez não, talvez sim, e você vai ter que assumir uma gama de papéis. Já quando você vai para o mercado, você vai ter que trabalhar mais especialista, com foco, entende? Outra coisa também que me ajudou muito, na verdade, uma frase que eu escutei logo quando eu comecei essa carreira de game dev sozinho nós vamos rápido, mas em grupo nós chegamos mais longe. Isso quer dizer o quê? Procure a comunidade, cara. Vai atrás da tua cidade onde tem um grupo indie e se junta com a galera. Ou então pode ser online. Você pode conhecer pessoas, pode formar uma equipe. Tipo, eu sou um programador. Eu não tinha artista, eu não tinha música. Encontrei tudo na comunidade aqui do Rio Grande do Norte de jogos. Aí a gente se juntou, fez várias game jams. Aí fazer um parênteses, né? Que eu acho que nem todo mundo sabe o que é uma game jam. Que é aquelas, tipo como se fosse uma competição em que você faz um jogo em um curto período de tempo, 2, um dia, mas não é uma competição, né? Mas a gente faz jogos em curto espaço de tempo com uma temática específica. E esse entrosamento com a comunidade vai ser benéfico para você, tanto para você que quer seguir uma carreira como empreendedor, como você quer encontrar um emprego, porque também tem muita vaga que o pessoal coloca nesses grupos indies da internet. Então, o segredo se junte com quem quer seguir o mesmo caminho que você, está trabalhando na mesma área. É isso que eu tenho para acrescentar. E só um detalhe a mais, quando ele falou de empreender, na parte de empreender, eu acredito que você tem que entender o processo, sabe? Você tem que vivenciar o processo para você depois se jogar nessa aventura de empreender, porque a aventura de empreender não é algo, vamos dizer assim, fácil, simples, né? Simples Exato. de se fazer.
tá? Então é importante você entender todo o processo, né? Então eu acho que ter uma base estruturada para isso é você saber como que um jogo é produzido, todas as etapas do jogo, saber também um pouquinho de arte, as nomenclaturas utilizadas para você poder passar orientações para os artistas, passar orientações para os programadores. Então você tem que ter uma série de, você tem que ser um Uhum. generalista, né, na realidade. Você tem que entender um É, pouco de tudo para que você possa delegar de maneira clara e objetiva para os seus colaboradores, para que não tenha problema na hora de execução do serviço. Tá? Então, a parte de empreender, eu acho que quem quer fazer isso, construa uma base para depois alçar voos maiores. é exatamente por isso que eu até citei que é bom você se juntar numa comunidade, Com porque certeza. vão ter outras pessoas fazendo a mesma coisa. Você pode pegar conselho e, principalmente, pelo menos no meu caso, eu não me joguei assim na área de como empreendedor. Eu fui fazendo pequenos testes em Game Jam, testando pessoas, vendo como é que funciona o processo. Não é uma Construindo a sua coisa base. fácil, né? Exato. Por isso que é importante estar numa comunidade, participando dos eventos que elas promovem, principalmente Game Jams, e conversar com a galera, né? Conversar com as pessoas e decidir se você quer realmente seguir esse caminho ou quer trabalhar para alguém, ou às vezes você nem quer ser realmente um profissional, você gosta como um hobby, não tem problema, né? Cada Também um não. segue seu caminho. Tem várias pessoas assim, né? E estão se É, dando bem, no com caso. certeza. Isso tudo, principalmente essa parte aí que Ricardo falou, me lembrou bastante da minha época de RPG Maker, né? RPG Maker. Jamaica. Foi basicamente isso, né? Juntando artistas e conhecendo o cenário, né? Mas atualmente a gente pensa em jogos também com uma questão, entrando um pouquinho nessa área de negócios, né? Como atualmente a gente vê jogos como serviços e serviços como jogos, né? Dentro dos seus estúdios, vocês acreditam que isso pode ser uma opção futura para vocês? Cara, depende muito da atuação que você vai estar fazendo com o seu estúdio, o direcionamento do seu estúdio, o foco dele, tá? Veja, um estúdio pequeno de desenvolvimento de jogos, você não pode ter pelo menos eu entendo que não precisa, você não pode ter sua atenção desviada para vários focos ao mesmo tempo, tá? Primeiro porque você está crescendo, você está tentando fazer o seu estúdio ser autossustentável, né? O que já é um baita desafio, né? Então, você focar em diversos elementos só vai dispersar a sua energia. Então, eu acredito que você focar num ramo de atuação é o melhor. No meu caso, é entretenimento. Então, eu foquei no entretenimento e, no momento, não penso em outros ramos de atividade. Futuramente pode ser? Não sei. Pode até ser, mas se eu for focar num outro ramo de atividade, com certeza eu já vou ter uma estrutura montada para que aquele ramo tenha a atenção devida. Isso é verdade, realmente, como ele falou, a importância do foco, né? Como a gente é pequeno, você não tem muitos recursos ou balas para tirar para todo canto, sabe? Eu já vi várias equipes, aqui mesmo também, da minha região, que tentaram seguir esse caminho, tentar fazer de tudo, ser outsourcing, fazer jogo educativo, fazer tudo. Aí você não tem munição para tirar para todo canto. No fim, acaba as balas, você não chegou em nenhum canto, né? Aí, em relação a jogos como serviço, também eu pego a mesma onda do Island, porque eu trabalho com o modelo mais premium, né? Não pretendo seguir nesse outro caminho, porque tem uma série de fatores técnicos que você vai precisar implementar para conseguir também atingir esse grau de serviço, né? Não sei se eu peguei o que você disse como serviço, mas eu entendo que são esses jogos em que sempre tem atualizações, eventos, eles são expansíveis, né? Expandíveis, e realmente é bem difícil como indie você conseguir seguir nessa carreira, até porque boa parte desses jogos são jogos free to play, aqueles jogos de graça que lá dentro tem microtransações, coisa do tipo. Não é impossível, mas para mim, com pouco recurso que eu tenho, eu prefiro seguir no modelo premium mesmo, que é aquele modelo onde você paga pelo jogo e recebe o produto. E como a gente não recebe um orçamento para poder manter esse tipo de serviço a longo prazo, né? Fica meio difícil você tentar sustentar ele por você mesmo, no seu próprio bolso, né?
Então, como o Aislan e Ricardo falou, realmente é bom você planejar um jogo que você coloque início, meio e fim, né? Porque se você ficar sempre, não, a gente lança aqui e vai atualizar daqui a pouco, lança outra atualização, e aí você vai depois fazendo o balanço dos gastos e os custos, aí viu que fugiu do seu controle, né? É uma coisa fácil de fugir do seu controle. É realmente exato. Eu também já vi algumas pessoas tentando, não, eu vou fazer só aqui um jogo, um MMORPG. Eu, vá com Deus. Vá com Deus. Vai, boa sorte. É facilzinho, pô, tá certo. Eu vou Muita ficar gente calado. me pergunta isso, como eu sou professor, e aí, vamos fazer um jogo de Free Fire? Eu falei, cara... Chega você se Bora, treme, fala, ai. Não, eu acho que é importantíssimo as pessoas, os jovens as pessoas que estão entrando no mercado, é saber se situar no mercado, entendeu? Tipo, não adianta, querer fazer um MMORPG, cara. Não dá, mano. Não dá pra fazer um Pokémon, não dá pra fazer um Free Fire, não dá pra fazer nada disso. Puxa a régua pra perto de você, entendeu? Tipo, faça algum jogo que esteja dentro das suas habilidades, para que você consiga fazer o melhor possível e agregar o maior valor possível àquele jogo, entendeu? Então, foque em jogos menores e aí tem essa experiência toda e depois vá para um pouquinho maior e assim vai um degrau de cada vez. E a gente tem até exemplos de grandes estúdios aí que lançaram jogos desse tipo e falharam, né? Tem sim. É foda. Agora o interessante também é você, acrescentando, é você ver também as entradas que você tem, porque ninguém faz nada do zero, você sempre vai pegar uma referência. Então, não se baseie em Free Fire, Fortnite, esses jogos grandes. Vai lá na Steam, bota a tag minimalista, pega jogos pequenos, pega jogos mais antigos da época do Super Nintendo, Mega Drive, tem jogos curtinhos da época do arcade, que você consegue extrair algum elemento, e sendo um input pequeno, você também vai produzir algo pequeno, né? Então, é bom juntar o útil ao agradável. Sim. Verdade. Então, eu vejo muito isso, né, acontecer, que as pessoas um pouco meio que se perdem da sua própria realidade, né? Fala, pô, eu quero fazer um Free Fire, vou virar desenvolvedor porque eu quero fazer o próximo, sei lá, LOLzinho de celular, entendeu? Então, eu acho que a dica aqui é mantenha os pés no chão e um passo de cada vez, né? É verdade. Muito bem. E me fale aí, atualmente, qual que são as suas pretensões futuras? Estão esperando alguma coisa, algum jogo por vir? Qual que é a ansiedade de vocês no momento? No caso da gente aqui da IOL, tá bem animadão, por causa que, bom, a gente tem 4 jogos em desenvolvimento atualmente, simultaneamente. Em breve, a gente lançou agora uma demo do Geometric Sniper Z, que é uma caçada aos zumbis, né? Essa demo, no caso, só foi para o período da Fest, né? Da Steam Festival. E aí agora provavelmente a gente vai lançar a parte de Early Access dele, então tá com a expectativa de que a comunidade agregue mais ao jogo ainda, né? Do que ele já está bem desenvolvido, mas tem bastante coisa para que a gente pode agregar nele com a contribuição da comunidade. Tem os outros 3 jogos em desenvolvimento e mais jogos indo para as outras plataformas que eu não posso mencionar os jogos ainda, mas eles estão indo tanto para Nintendo Switch, Xbox e PlayStation também, e alguns outros jogos a caminho dessas plataformas, tá? Então, a tendência aqui é só de fazer cada vez mais jogos, porque é o que a gente ama fazer. É verdade. E foi ver as pessoas se divertindo, porque, bem da verdade, gente, tem assim, vários, nós estúdios indies, nós não ganhamos, tipo, o cara tá bem, o cara tem um estúdio indie. Nada, velho, a gente não consegue se pagar ainda, não funciona assim, entendeu? Mas nós amamos o que fazemos, entendeu? Nós fazemos os jogos, não é simplesmente por fazer o jogo para um produto, não é um produto, cara, a gente tem uma parte da gente ali, entendeu? É uma criação é uma mesmo. criação nossa ali, entendeu? E é legal pra caramba ver as pessoas curtindo aquele jogo. Pessoas do mundo inteiro vai lá e faz uma review positiva.
falar, pô, legal, bacana, adorei seu jogo é muito massa, não sei o que lá, tal, tudo. E tem as reviews negativas também, que é ótimo também, porque ajuda você a crescer. Você extrai daquela review negativa, muitas vezes, coisas que você não tinha visto. E aí você insere no jogo. Insere no jogo e melhora o seu jogo, na realidade. É lógico, eu tô com exceções a reviews negativas de haters, que aí a gente tenta, né, tenta não dar, falar para a pessoa, não é dessa forma, né, tal. E se a pessoa puder ajudar, fazer, sempre ser críticas construtivas, né, no caso, fazer com que a pessoa melhore com os seus jogos, né. E pedir para os brasileiros aqui, todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, apoiar os nossos estúdios, não só nós aqui, nós três que estamos aqui, mas os estúdios brasileiros. Gente, a gente faz coisas que lá fora eles têm muito mais facilidades para fazer e nós fazemos com todas as dificuldades que nós temos aqui no nosso país. Então, apoiem os estudos brasileiros, sigam os estudos brasileiros, conversem com a gente, entrem no nosso Discord, entrem no nossos fóruns de discussões, porque o apoio da comunidade brasileira é muito importante. Não só estrangeira, e quem quiser também de fora apoiar a gente, conversar com a gente também, a gente está sempre disponível. É, Eu Então, agradeço muito essa parte aí de vocês aí, da galera da comunidade, e muitos jogos estão por vir, gente. com certeza. O Brasil não é para amadores, senhores. Não mesmo. com certeza, né? Então, acho que tá na hora de encerrar, né? Mas Tá. A gente fala um pouquinho vamos juntar tudo e fazer a finalização, né? Mas realmente, Isso. como o Aislan falou, é muito gratificante, porque eu não conheço ninguém que vem para a área de jogos porque quer ficar rico, sabe? Vem porque já está cansado de acordar todo dia de manhã para ir para aquele emprego que não gosta, é um porre. Vai fazer o quê? Quando você precisa, você faz, mas se você tem a oportunidade de trabalhar com o que você ama, que você levanta animado, é muito gratificante, cara. Muito gratificante. Não tem o que pagar isso, não. Mas é realmente isso, a gente continuar crescendo, fazendo jogos, e eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir mudar esse aspecto, né? Porque tem muito essa coisa de o Brasil não ajuda os jogos brasileiros, né? Mas com o tempo a gente está vendo os jogos brasileiros tomarem mais forma, alcançarem mais público e continuar agregando valor a isso, né? Eu realmente espero que um dia, assim como os Estados Unidos e o Japão, até mesmo a China, que vive praticamente do seu próprio mercado de jogos, o Brasil também possa viver do seu próprio mercado de jogos também, seria muito massa. É basicamente isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi um prazer, e é isso aí. Esperava. Também gostaria de agradecer pelo espaço aí, conhecer também a Aislan e Ricardo, né, Gregory também. É um prazer conhecer vocês, cara. E que os brasileiros continuem, né, ajudando e apoiando os nossos jogos, nossas criações. E o que eu desejo para o futuro, né, de nós todos é que a gente consiga lançar o que a gente constrói, né? Como o Aislan falou, não é um produto, é aquela nossa dedicação para aquele jogo, né? E eu desejo para todo mundo que consiga chegar lá e lançar todos os projetos que vocês estão planejando. Estamos na torcida. Vai dar certo. Valeu, vai sim. Obrigado aí pra Meus queridos, foi um prazer ter conversado com vocês por todas as dicas e estamos aí esperando os próximos lançamentos, gente. Valeu aí. Um Valeu, abraço. Tranquilo, Um abraço a valeu. todos, muito obrigado. Até mais, galera. Até Grande mais. abraço. Falou, Nubis. Valeu. Valeu, Ventura. Valeu. Tchau.